Tá difícil, não está? Tá cansativo, né? Parece que tudo que você faz dá errado mesmo que você opte por seguir um caminho bom e justo, e no final sempre vem aquela voz te chamando para desistir, te chamando para dar um fim nisso tudo. Tudo parece perdido e nada mais tem sentido. Saiba que isso acontece com milhares de pessoas no mundo todo, e se você estiver passando por isso, não é o único e nem será o último. Esse mal que nós chamamos nessa era de depressão já nos aflige desde milênios atrás. E saiba que esse mal conseguiu chegar em um dos maiores profetas que já pisaram aqui na Terra, que tinha um poder avassalador concedido por Deus, chegando a ter visões do futuro, fazendo milagres da multiplicação e o mais absurdo feito dele. Conseguiu derramar fogo do céu na terra pela mão de Deus. Ao falar desse profeta, você deve imaginar que era quase como um ser superior e intocável, que nada poderia o abalar, que ele tinha uma alma blindada e uma conexão direta com Deus, e que tinha Deus sempre ao seu lado. Mas e se eu falar que com todo esse poder e prestígio e tudo mais, ele implorou a Deus a morte, implorou que Deus o matasse e acabasse com seu sofrimento? Tudo isso está escrito na Bíblia. Esse homem se chamava Elias, o profeta Elias. É mostrado que ele foi convocado por Deus na época em que Israel estava passando por uma das piores crises da história. E essa crise se deu porque o povo de Israel tinha esquecido de Deus e começou a adorar outros deuses pagãos como Baal e a deusa Aserá. Esses deuses eram adorados por outros povos, e Deus o Senhor tinha repúdio total a essas entidades por tudo que elas eram e representavam. Os adoradores deles tinham rituais macabros e perversos, como os de automutilação e até o sacrifício de seus próprios filhos aos deuses. E o povo de Israel começou a adorar esses deuses porque começou a se envolver com outros povos, tendo relações e casando com outros povos que tinham cultura pagã. E isso era uma das coisas que Deus havia proibido Israel de fazer. Mas o povo desobedeceu. A culpa também decaiu sobre o rei de Israel, que era Acabe, um homem que não tinha existido outro rei antes dele, que fizesse tantas coisas ruins aos olhos de Deus. Pare com essa idolatria, antes que algo ruim aconteça em Samaria. E com isso, Acabe se casou-se com Jezabel, a filha de um rei de outro povo extremamente pagão. Ao se casar com Jezabel, ela trouxe os costumes pagãos do seu povo para Israel, e ela decretou que todos os profetas do Senhor fossem mortos. Ela, junto de Acabe, tiveram grande parte da culpa de levar Israel à perdição. Além de Jezabel trazer outros deuses, ela trouxe uma cultura forte de traição, prostituição e sodomia, e muito mais. Elias foi um dos poucos profetas que conseguiu sobreviver ao mando de morte de Jezabel. Elias, então, ao mando de Deus, foi até o rei quando Jezabel não estava presente, e desafiou o rei, falando para ele chamar os 400 profetas de Baal e os 450 profetas da deusa Aserá, para mostrar quem era o verdadeiro Deus. E chamou eles para um monte que ali teria um tipo de duelo, para ver quem era o verdadeiro Deus. O rei aceitou e levou todos os 850 sacerdotes, e muitas pessoas de Israel foram juntas para ver aquele duelo. Elias então falou para trazerem muita lenha, e que deviam matar um touro e colocar em cima da lenha, que ele iria fazer o mesmo. E então, ele falou para os profetas de Baal e Aserá rezarem para os seus deuses para botar fogo na lenha, e que ele iria fazer o mesmo orando para Deus. E o Deus que botasse fogo nas lenhas era o Deus verdadeiro. Os profetas dos deuses pagãos começaram a clamar pelos seus deuses, e isso era de manhã. Ó grande Baal, nosso Senhor e Dono, prove todo o seu poder. Eles ficaram até a parte da tarde clamando por eles e nada aconteceu. E então eles começaram a intensificar o clamor e começaram a se mutilar e a jogar sangue pelo local para ver se os deuses deles dariam algum sinal. Elias, vendo aquilo, começou a rir deles e a zombar, vendo que aquilo não iria levar eles a nada. Até que, chegando pela parte da tarde, os profetas cansaram e deixaram Elias fazer a oração dele. Elias então juntou a madeira e fez um altar a Deus e colocou o boi. E pediu para o povo jogar muita água no altar com jarros que tinham ali. E enquanto o povo jogava água, ele criou uma valeta em volta do altar. E no final, a madeira estava encharcada de água. E a valeta também estava cheia de água.
Elias, então sozinho em volta de todas aquelas pessoas, se ajoelha e começa a orar a Deus, e no instante que ele pediu que Deus se revelasse e mostrasse o seu poder, Deus jogou fogo do céu e pulverizou a madeira, o boi e toda a água que estava na valeta. Em questão de um instante estava tudo pulverizado. Todos, ao verem aquilo, ficaram impressionados e perceberam que Israel tinha apenas um Deus, que era o Senhor. E então, o povo matou os 850 profetas dos deuses pagãos. Nisso, o rei, vendo aquilo, voltou para casa e falou para Jezabel, e falou tudo o que tinha acontecido, e falou da morte dos profetas. Jezabel ficou louca de raiva, e decreta para Israel que Elias devia ser morto. Mesmo as pessoas vendo que Elias estava certo, eles cumpriram a ordem de Jezabel e tentaram matar Elias. Elias, ao saber do decreto da rainha, ficou com pavor e medo, e fugiu para o deserto. Nessa parte mostra que Elias, apesar de tudo, era humano, e ele falhou em confiar em Deus. Ele teve medo da morte. Ao chegar no deserto, Elias, frustrado e cansado, ele pede o impensável a Deus. Ele implora pela morte, pois não aguentava mais aquela luta, e fala que não era bom o suficiente. Nesse momento vemos que Elias estava com depressão, pois ele pede a morte. Elias, apesar de ser um escolhido de Deus, ele era humano. Ele sentiu-se profundamente deprimido, mesmo depois de uma vitória sobre os profetas de Baal. Eu não aguento mais. Chega! Chega! Toma minha alma, Senhor. Por causa do desgaste emocional durante a batalha, ele se deprimiu diante de uma ameaça de Jezabel. Ele se sentiu tão angustiado que chegou a pedir a morte para si mesmo, ou seja, chegou ao fundo do poço. Mas ao pedir a morte, Deus mandou um anjo até ele, que o levou pão e água, e o anjo falou para Elias comer, porque ele ainda tinha uma caminhada pela frente. Podemos até pensar, olhando por fora, que Deus é mau e perverso por querer que Elias continuasse a jornada que estava o destruindo. Mas a nossa diferença para Deus é que Ele sabe o início, o meio e o fim. E o plano que tem para cada um de nós, pode parecer que o fim não é bom perante nossos olhos, mas Deus sempre tem um fim extremamente perfeito. No momento em que o anjo apareceu, foi a demonstração de Deus falando para Elias que Deus estava olhando por ele e protegendo ele. Elias, ao comer a comida e conseguir energia para voltar à missão de Deus, mas ele voltou a cair e teve medo e fugiu para uma caverna no deserto, e Deus o chamou e perguntou o que ele estava fazendo ali. Elias falou que estava com medo de ser morto e que não aguentava mais. Deus então, para confortar Elias, mandou que ele fosse a uma cidade, que lá ele encontraria Eliseu, que seria seu substituto, e que Elias devia treiná-lo, e que Deus os protegeria. Elias então fez o que foi ordenado, e ungiu Eliseu como seu substituto, e o treinou, até que chegou o dia em que Deus mandou que Elias fosse para um monte, e Elias foi com Eliseu. E nesse monte, apareceu um carro de fogo, e elevou Elias até o céu. Em resumo, Elias nunca provou do sabor da morte. Elias foi enviado ao céu diretamente por ordem de Deus. Elias, o homem que simplesmente nunca provou o gosto amargo da morte, foi levado aos céus por um carro de fogo. Imagina quanto Deus o amava. E Elias falhou com Deus em não confiar nele. Mas Deus o perdoou e o levou para o céu para que pudesse estar com ele. Mas mesmo assim, ele teve uma jornada esmagadora de angústia e estresse, chegando ao ponto de pedir para morrer. Mal podemos imaginar o que ele passou, mas Deus honrou ele com uma honra sem igual, e que será para sempre. Deus o levou para o céu sem ser por meio da morte. O que quero dizer com isso é que mesmo que sigamos o caminho do bem e dos planos de Deus, o caminho será difícil, possivelmente será mais difícil que as pessoas comuns, porque andamos por um caminho correto. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Essa frase já explica tudo. Mas quando estamos com Deus, mesmo pelo caminho mais difícil possível, Ele nos dá força, fé e esperança para continuar. Quando Elias estava no deserto, e Deus mandou o anjo com comida para ele, significava que Deus era com ele, e que não iria o abandonar mesmo que ele não confiasse mais em Deus, ele estaria ali com ele. Isso serve para todos nós. Deus nos ama, e que quer continuemos a jornada, por mais difícil que pareça, Ele está conosco. Ainda mais que Deus se mostra grande na nossa fraqueza. Quando estamos fracos e ruins, a primeira coisa que pensamos é em pedir ajuda a Ele.
Mas quando a vida está ótima, por que o procurar? Pessoal, o intuito do vídeo é esse: você não está sozinho. Há alguém com você que te ama muito e está guardado um presente sem igual para você. Pode ser nessa vida ou na próxima, como Elias. Apenas não desista e você vencerá. Confie nele.